Vamos lá, Atos capítulo 7, versículos 57 a 60. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Ali ele intercede, né, pelo apóstolo Paulo, fala: não os imputes pecado algum, porque o mandatário, vamos colocar assim, era Paulo que estava dando a ordem, dando cobertura para que todos que apedrejassem. E ali, quando ele intercede, olha o que é o poder da intercessão, né, o poder apostólico da intercessão. O que acontece, aquilo que era o pecado, tudo aquilo estava sendo justificado também pela intercessão. E aí, naquele momento, estava sendo ali a intercessão, justificando um futuro apóstolo. Alguém que ocuparia o lugar dele. Olha que coisa impressionante. Que coisa. Né? E você vê a ousadia de Estevão na pregação, que sem dúvida ele seria um grande apóstolo também. Sem dúvida. Mas que ali ele deixou até uma marca de uma sucessão por alguém que era, assim, completamente corrupto, sujo, né? Se achava certo, mas não estava. Então é bom esse entendimento, porque até a questão do recalcitrado dos aguilhões, que o Bispo G colocou aqui, você vê que Deus já estava trabalhando no interior de Paulo. Paulo resistia. É isso mesmo. Não é? Mas é impossível você ver alguém sendo apedrejado, não é? E falar assim: Senhor, perdoa o pecado, perdoa o que ele está fazendo. Né? Provavelmente uma pessoa comum iria amaldiçoá-lo, ia falar: o Senhor, faz a tua justiça, né? Manda o teu fogo contra esse ser humano. Mas não, o sentimento é contrário, o sentimento de Cristo. Aquilo que Jesus falou na cruz também, enquanto os romanos deitavam sorte, rasgavam as vestes, e ele falou: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então você vê a marca de um perdão pela ignorância de Paulo. Aquilo que ele espiritualmente era ignorante, mas que Deus começou a trabalhar, trazer à luz que faria com que ele deixasse de ser uma pessoa ignorante. Vamos ler agora João capítulo 3, versículo 4 e 6, detalhando aí o que Jesus fala sobre esse novo nascimento a um homem também fariseu chamado Nicodemos. Vamos lá. João capítulo 3, versículos 4 a 6. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus começa a falar ali com Nicodemos sobre o que é essa transformação, que o nascimento teria que ser um nascimento espiritual, ou seja, até pela resposta de Nicodemos você viu que ele era completamente carnal. Jesus fala: você vai ter que nascer de novo. Mas como assim? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não. Significa que o teu espírito ele é inexistente. É uma situação até estranha, né, bispo? Porque como é que seria no grego esse termo renascer que Jesus aqui está tratando com Nicodemos? Então, você vê como é interessante, porque eu imagino, né, até retrocedendo na história, quando Eva e Adão, eles pecaram. Sim. E eles falaram: puxa, vinha a morte sobre mim, olha, me livrei, estou vivo. Mas eles tinham morrido espiritualmente. Então veja, um homem como Nicodemos, que era um homem que conhecia muito, religioso de primeira, e de repente ele ouve essa palavra: você precisa nascer de novo. Ele estava morto espiritualmente, porque o homem está morto espiritualmente se ele não entregar e reconhecer Jesus como seu Salvador. E a palavra nascer, aqui no caso de novo, o interessante é o de novo. Anotem, que quer dizer nascer de cima. Não é simplesmente nascer novamente. Tem essa conotação, mas tem a conotação nascer do alto. A palavra anotéricos quer dizer superior, do alto. Então, o nascer de novo, o renascer, tem esses dois lados. Nascer novamente e nascer do alto. Eu vejo como é interessante, né? O grego, né? A língua no original, ela traz assim uma elucidação maior, né? A relação é diferente, né? É como que uma palavra ela já direciona para esse novo nascimento, ele espiritual.
Porque se a gente perceber os radicais, chamados radicais gregos, eles já vêm na nossa língua, na língua portuguesa, eles já vêm com uma conotação, já com um tipo de um fundamento. E dessa forma também. Então, quando o nascer de novo não é só nascer novamente, é nascer novamente e do alto. E o nascer novamente, é claro que no mundo espiritual você passa a ter até uma marca diferente, um nome diferente. É o que está lá na palavra em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler rapidinho o versículo 17. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então você vê que a palavra para a igreja de Pérgamo é uma palavra assim, que quando a pessoa tem uma conversão, uma transformação genuína espiritual, tem uma figura de um novo nome. Não é? Você vê que é como se eu tivesse uma nova identidade. Então, a identidade, meu nome é Daniel Tenuta, tá lá, cidadão brasileiro. Mas espiritualmente eu passo a ter uma nova identidade. É interessante até, bispo, por que fala de Pérgamo? Porque Pérgamo era uma cidade diferenciada também na Ásia Menor. Sem dúvida. E Pérgamo, nós estamos falando de lugar alto, Pérgamo queria dizer localização alta. Então ela tinha toda essa conotação de elevação, de altura, e a gente percebe que lá, inclusive, né, os pergaminhos era um local culturalmente muito avançado. Então o pergaminho, que nada mais era do que aqueles rolos que foram escritos e tal, foram feitos ali, porque lá já havia uma tendência de muita cultura, de muita sabedoria, mas ao mesmo tempo eles precisavam ver a conotação maior, que era o nascer de novo, e do Espírito, né? Sim, a transformação. Quando você lê o resto do capítulo antes, né, os versículos antes, que eles, claramente que eles não tinham uma transformação genuína, que eles ainda caíam na doutrina de Balaão, nos pecados de Jezabel e tudo mais. Então você vê que eles ainda tinham problemas de origem carnal, pecado, né? Então havia necessidade, vocês precisam de uma transformação verdadeira. E essa transformação verdadeira vai gerar um novo nome. E é muito interessante que o nome de Paulo era o nome Saulo, o nome original, o nome humano, o nome que ele recebeu da mãe dele, ele veio de Tarso. E Saulo é o nome grego de Saul. Né? E quem foi Saul? Saul, assim como Saulo, foi um homem perseguidor. Um homem que durante um tempo, durante anos, ele perseguiu Davi, que era o homem escolhido e ungido por Deus. E Saul era atormentado por demônios. A palavra fala que ele passou a ser opresso, possuído por demônios. E às vezes até o próprio Davi tinha que ir lá dedilhar a sua harpa para expulsar os demônios. Então você vê a mesma figura do Saulo violento, perseguidor da igreja, que queria ir contra a vontade de Deus, que matava. Saul era também assim. Ele queria matar Davi, ele queria impedir que a vontade de Deus fosse realizada em Israel. E aí ele passa por uma transformação. De Saulo ele passa a ser Paulo. Paulo, que significa pequeno. É tão interessante, né? Você usou que Davi era um cara pequeno também. E você vê, né, que Saul, né, do hebraico, é o termo desejado. Então, Saul, né, a história dele, ele foi, entre aspas, desejado para ser um rei sobre Israel, mas não valorizou aquilo que ele tinha recebido e se torna, como você colocou, um perseguidor. E ele estava perseguindo Davi, mas se nós olharmos numa ótica futura, ele estava perseguindo Jesus, né? Porque Jesus era o filho de Davi. E da mesma forma, Saul, perseguindo Jesus. Jesus falou: Paulo, por que você está me perseguindo? Acorda, está na hora de você ver que é o novo tempo. E aí entra o pequeno. Porque Paulo, ele começa a entender que ele tinha que ser pequeno para que se manifestasse o grande poder de Deus, né? E ele mesmo fala a respeito disso, né? Ele fala que tudo que ele era, hebreu de hebreus, fariseu, tudo, não passava de esterco. Que coisa. Que coisa, e é forte a comparação, né? Esterco. Esterco. Que coisa. E é interessante que ele deixou, quando ele fala isso, que é em Gálatas, quer dizer, eu não sou esse mundo para mim, eu não me importo mais. Então ele passa a ser até a posição de santo. E a palavra santo é essa conotação no grego, né, de alguém separado desse mundo, né, bispo? Separado, sublime, de lugares altos,
toda essa conotação, a palavra hagios. Tem duas palavras, hieros e hagios. A que mais é usada na Bíblia e no Novo Testamento é a palavra hagios, né? Que é ligado à palavra kadosh, kadesh, que é o sagrado, o santo, que era tudo que era ligado ao templo, às coisas de Deus no Antigo Testamento. E aqui nós vemos da mesma forma o Espírito Santo, as coisas santas, então eles têm esse termo voltado para o hagios, que é aquilo que é sublime, que é santo, que é elevado, que é sagrado, né? Completando esse ciclo da salvação, vamos falar sobre o processo para alcançar essa santidade, chama santificação. Vamos definir. Santificação é o processo de separação do mundo, de purificação pelo qual passamos ao longo de nossa jornada com Cristo. A palavra de Deus o santifica. É a verdade que liberta. Então, santificação é um processo contínuo. Então, até a volta de Jesus, a gente vai se santificar. E tem que ter a prática da santificação. E como é que a gente se santifica, né? E a igreja, né? Se alimentar da palavra, porque a palavra limpa, a palavra cura, a palavra direciona, a palavra traz a satisfação para que você não tenha desejo da tua carne. E, é claro, a oração é uma conexão contínua com Jesus Cristo. Então você vê que em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala várias coisas para a igreja de Tessalônica, entre elas para orar sem cessar, ou seja, ter uma vida contínua de comunicação com o Espírito Santo, mas também não apagar o Espírito, que obviamente está relacionado. Só que é algo paradoxo, né? Ou seja, você fala o tempo todo com o Espírito Santo, para que você também não tenha o Espírito Santo apagado. Como seria isso, bispo, esse termo apagar? O extinguir, né, o apagar, é você se esvaziar dele, né? Nós estávamos conversando essa semana, né, eu e você, sobre a igreja, né? Você está à frente da sua igreja, eu estou lá também, no Alto de Santana, sobre esse mover do Espírito Santo, né? O quanto é importante as pessoas se encherem. E a palavra Espírito Santo é a palavra pneuma hagios, que eu estava falando, sagrado. Então, o que é o pneuma? O pneuma é aquilo que sopra, é aquilo que enche. Tanto que no grego, no original grego, no Novo Testamento, a palavra espiritual é a palavra pneumáticos. É engraçado, né? Pneumático. O que é o pneumático? É aquele que está cheio. Então, o homem espiritual é o que está cheio do Espírito. Então, para a pessoa realmente ter essa transformação, a santificação, você tem que se aproximar do pneuma, do Espírito, se encher dele, porque é esse elemento sagrado enchendo a tua vida que você vai se tornar cada vez o que mais espiritual e, obviamente, vencer aquilo que são as deformações da carne. E o resultado, é claro, é a vida eterna. E o reino dos céus que já se faz presente na tua vida. Então, se encha mais do Espírito Santo de Deus, procure mais as experiências, os dons, envolva mais com a obra de Deus, porque é esse o caminho para você alcançar essa profunda transformação. Vamos agora retomar, vamos resumir tudo o que aprendemos hoje. Recapitulando a aula de hoje. Hoje nós estudamos a constituição da nova criatura através da vida do apóstolo Paulo, um fariseu violento e perseguidor que se tornou o apóstolo dos gentios. Aprendemos que somos justificados por Jesus Cristo e libertos das pendências espirituais do pecado. Também vimos que nascer de novo é receber o Espírito Santo e viver uma profunda transformação na alma, ou seja, não pertencer mais a este mundo, mas fazer parte do reino dos céus através da santificação. Muito bem, então nós encerramos aí o ciclo falando de salvação e na próxima aula nós vamos falar sobre a Santa Ceia, em muitas particularidades práticas da igreja e vamos começar a estudar estas práticas cristãs e uma delas é a Santa Ceia de Jesus Cristo. Então não perca na próxima aula. Vamos ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.